E aí, rubro-negro, tudo bem? Saudações rubro-negras. Estou aqui para trazer dois assuntos que eu queria ter falado antes, né? Mas não deu, porque tem outros assuntos, enfim, né? Um é sobre o Paquetá e o outro é sobre o Felipe Luiz, algo que aconteceu hoje. E sobre o Paquetá. Antes disso, eu gostaria de agradecer a você que está aqui. Veja esse vídeo até o final, curta aí, comenta, compartilha, né? Se você gostou, se você não gostou, tudo bem. Vida que segue. Algum dia eu chego lá. Algum dia eu chego lá. Então vamos lá. O Flamengo, ele é um time que você tem que falar dele, né? Comentaristas, jornalistas, programas de TV, né? Canais. Tem que falar do Flamengo, pô. Porque o Flamengo, ele é o assunto do futebol. Se tu não fala do Flamengo, tu não tem a audiência que tu quer. E aí isso gera um efeito que é o seguinte: ou tu fala bem, ou tu fala mal. E aí, incrivelmente, o que dá mais ibope é você falar mal do Flamengo. Então, dito isso, tô trazendo aqui um vídeo de um questionamento que tá vindo, né? Desde semana passada, né, quando de fato se confirmou muito que o Flamengo, né, tá fazendo todos os esforços para trazer o Lucas Paquetá. Então veio aí um grande questionamento, né? Um questionamento que eu fico até um pouco, eu fico estranhando isso, porque esse questionamento nunca houve, né? Então, o que é qual? A preocupação com o financeiro do Flamengo, com o que o Flamengo gasta. De repente, todo mundo está preocupado com o financeiro do Flamengo. Primeira vez na história do clube que eu vejo pessoas preocupadas com o que o Flamengo gasta ou deixa de gastar. Antigamente tinha assim, para falar que o Flamengo estava muito endividado, que era um dos clubes mais endividados. Hoje em dia, que não é assim, a preocupação é outra. A preocupação é, e agora? O Flamengo deve gastar essa grana? E aí eu pergunto, esse é um questionamento realmente de pessoas que estão preocupadas com o financeiro do Flamengo ou estão preocupadas com a hegemonia do Flamengo? E aí eu acho que todo mundo já sabe a resposta, né? E aí vamos reagir aqui à pergunta que fizeram ao Vampeta a respeito disso. Dificuldade é de convir ali no Pacto Social com o Corinthians. Mas para você vale esse valor, o Paquetá? Ele é essa bola toda? Ele é um jogador para ser o mais decisivo no Brasil ou um dos mais? Se o Flamengo tem dinheiro... É engraçado que o pessoal tá atrelando justamente o valor ao que o jogador pode fazer. O valor tá mais atrelado ao que o clube avalia ser aquilo que o jogador é naquele momento, do que propriamente se o jogador, por exemplo, sabe chutar o gol. Por exemplo, tá aí o nosso querido lateral direito, o Emerson Royal, né? Que custou aí quase 10 milhões de euros e ainda não disse a que veio. Muito pelo contrário, tá dando até assistência pro time adversário. Então, na minha opinião, não é sobre isso. Não é sobre, se vale esse valor. Lucas Paquetá, ele é um ídolo. É um cria. Ele tem identidade, ele tem identificação com o torcedor. Não só com o clube, mas com o torcedor também. Então, é muito mais do que o valor, se ele vale isso ou não. Até porque a gente não avaliou, ele ainda não chegou aqui. Ele tá para chegar. Se Deus quiser, ele tá para chegar. Por que esse questionamento ele não vem depois? Porque esse questionamento ele tem que vir agora. Por que tá todo mundo preocupado se o Flamengo vai gastar 40 milhões de euros? Será? Será que é porque vai aumentar o patamar das contratações do futebol brasileiro? Será? Será que não é a preocupação de ser um grande reforço pro Flamengo? Fica aí o questionamento. Eu não vou colocar palavras na boca de ninguém, mas tá parecendo isso, não tá não? Para pagar os 40 milhões, vale. Vale. Porque eu não vejo
por exemplo, time da Premier League. Vamos lá, tem os Big Six, que são os 6. Hoje é Arsenal em primeiro, City em segundo, em terceiro está o Aston Villa, quarto está o Manchester United, quinto deve ser ali o Chelsea, sexto o Liverpool. Nenhum desses 5 aí tá interessado em comprar hoje o Paquetá. Aí você vai me dizer que o Brighton, o Wolverhampton, o Everton e outros times lá que tem o nome é mais difícil, eu nem gosto de falar, não vai comprar. Aí você vai lá para a Liga Francesa, para esse Rema vai comprar ele agora? Não. Na Espanha, nenhum dos 3 grandes também está interessado. Na Itália, ele já jogou no Milan, ninguém. Quem hoje pode dar esse dinheiro no Paquetá é o Flamengo, que tem muito interesse e o atleta tem interesse em votar. Talvez se o Flamengo for, então vamos lá, o Brighton, né? Que é o time lá, faz a mesma proposta que o Flamengo, não, ele vai continuar na Premier League. A gente paga a mesma coisa que o Flamengo paga. O Paquetá quer jogar no Flamengo, ele vota no Flamengo. Então, quando o clube tem dinheiro e não vai atrapalhar as suas finanças, para mim é válido. O que não pode, você não ter condições de ir ao mercado e não pagar nem ao clube, nem ao atleta e depois receber transferban. Será essa a indireta para o Botafogo? Botafogo aí, que o Jorge Igor, ele fez um vídeo, né, com informações aí, né. Eu não sei, eu não procurei saber, né, mas ele veio com informações. O Botafogo sofreu transfer ban, né, por causa do Thiago Almada. Daí tá tentando negociar aí, né, isso. E me parece, quem disse isso foi o Igor, tá? Que me parece que tá tendo aí um movimento de jogadores que não querem ir pro Botafogo porque não paga empresário e não paga jogador. O jogador tá sem receber. Inclusive, o FGTS dos jogadores não estão sendo pagos. Segundo o Igor. Eu não sei, eu não fui atrás disso. Mas ele deu essa informação. Eu vi o vídeo hoje. Então, o Vampeta deu o recado. Se o Flamengo pode pagar 40 milhões, por que não? Aí, se tu tá fazendo juízo de valor no jogador, isso aí é outra coisa. O jogador nem chegou. E outra coisa, o Lucas Paquetá tá quase 10 anos, quase uns 10 anos lá na Europa. Passou um tempo no Milan, depois foi pro West Ham. O West Ham queria continuar com ele, né? E aí? O Flamengo pode errar muito. E o Paquetá pode flopar. Pode ser horrível, né? Tem essa chance, claro que tem. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu, como torcedor, acho que vai dar muito certo. Principalmente pela identificação do jogador com o clube e com a torcida. E a torcida o quer, e o clube o quer. E ele quer ser feliz. É isso. Então, assim, gostei do posicionamento do Vampeta, né? Foi aí uma alfinetada em todos os jornalistas e os comentaristas, né? Eu vou botar entre aspas comentaristas, né? Porque aquilo para mim é torcedor travestido de comentarista, né? Imparcial, de que o Paquetá não vale. Beleza. Vamos ver com o tempo, né? E o outro assunto que eu queria ver aqui, deixa eu botar esse aqui pra cá, é esse aqui. Elias Júnior, a gente sabe que o cara, ele não erra uma, ele erra todas. Ano passado, ele passou o ano passado inteirinho dizendo que praticamente todos os treinadores do Brasil eram melhor que o Felipe Luiz. E aí me sai essa: o Felipe Luiz não tem tamanho para ser treinador do Flamengo. 2025 já ficou para trás. Em algum momento, essa inexperiência vai custar caro ao Flamengo. O Elias Júnior, ele acompanha futebol? Parece que ele não acompanha. Mas assim, o Elias Júnior, ele vive de falar mal do Flamengo. Se ele não falar mal do Flamengo, não é o Elias Júnior. E ele errou todas ano passado, porque o Felipe, ele ganhou quase tudo
que se dispôs. Pelo menos pelo planejamento do Flamengo, ele ganhou quase tudo, só faltou o Mundial. Mas ele ganhou quase tudo. Bora ver. Quem eu vou perguntar? Dia 5 eu pergunto pra ele se ele quer receber o salário? Você tá de brincadeira. Isso é treinador fraco. Por isso que o Felipe Luiz, eu sempre disse, não tem tamanho para ser o treinador do Flamengo. Agora, é muito difícil para mim, nesse momento, continuar advogando essa causa quando o Felipe ganhou o que ganhou em 25. Só que 25 já ficou para trás. E ele perde. Engraçado que quando se quer falar de título, se quer falar de momento, quando é o Flamengo, eles sempre falam, ficou lá atrás, foi não sei quando. E aí quando é um time, lá em 1930 e dane-se, o time X tal. Pro Fluminense, e ele tem ameaçada a classificação do Flamengo para o Campeonato Carioca. E já está dizendo que o Flamengo pensa grande. Que o Flamengo pensa na Libertadores e pensa no Campeonato Brasileiro. Então... Exatamente. Na coletiva, depois da derrota do Fluminense, o Felipe Luiz, ele foi taxativo. Ele falou, o nosso objetivo é o Brasileirão e a Libertadores. Se o Flamengo colocou como objetivo Libertadores e Brasileirão, por que tá chorando por causa de Carioca? Quando o Flamengo queria ganhar o Carioca, era Carioquinha. Era Tacinha Guanabara. Aí agora o Flamengo tá nem aí pro Carioca. Eu ia falar besteira aqui agora, eu ia falar um palavrão. Tá nem aí pro Carioca. E aí agora tá todo mundo preocupado com o Carioca. Se o Felipe Luiz falou que as duas prioridades são Brasileiro e Libertadores, eu acho, na minha opinião, que a gente tem que cobrar o que ele disse. Porque o ano passado ele falou que era Brasileiro e Libertadores. Mas entre esses dois, a maior prioridade era o Brasileiro. E ganhou os dois. E ganhou o Carioca. E aí? Esse cara não acompanha futebol, não? Porque tá parecendo que ou é isso, ou eles têm um problema muito grande de memória. Ou eles são bem seletivos. Eu acho que eles acompanham o futebol pelo SofaScore e eles são seletivos. Muita calma nessa hora, porque em algum momento essa inexperiência do Felipe Luiz vai custar caro para o time do Flamengo. Não é inexperiência, seu benditinho. É planejamento. O Flamengo fez um planejamento. Esse planejamento ele vai ser seguido. Se tiver que mandar o Carioca pelas cuias, em detrimento desse planejamento, não tem o que fazer. Tem que aceitar. A gente, como torcedor, a gente quer ganhar. Principalmente, por exemplo, um clássico com o Fluminense, por exemplo. Né? Não deu. Não é esse o planejamento. Fiquei com raiva. Fiquei. Mas aí na entrevista ele falou que não é prioridade. Vou fazer o quê? Eu aceito. Eu aceito. Mas também a gente vai cobrar. Não era prioridade? E aí? Mas outra coisa, ele também não é obrigado a ganhar tudo. Porque tem outros clubes que também querem ganhar tudo. A gente quer ganhar tudo porque é o nosso time. Dane-se o resto do time. Mas é isso. Não tenho mais nada pra falar. Acabo por aqui, né? Uma mídia tosca dessa, né? Que tá sempre tentando, querendo falar mal do Flamengo e falando mal do Flamengo pra ver se ganha alguns likes, pra ver se ganha alguns cliques. A verdade é essa. E eles conseguem, tanto é que eu tô aqui, né? E aí a gente vai vendo o que vai acontecendo, né, ao longo disso aí. Espero que amanhã seja o dia em que fecha esse assunto do Paquetá, né, pra gente descansar e partir pra próxima, né? Lembrando que a gente precisa muito
de um atacante, porque ficar dependendo do Pedro só e ali improvisando o BH não tem como. Mas é isso. Eu sou uma rubro-negra muito feliz. E eu não tenho o que reclamar. E que você, Zé, se dane. É isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.